CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Leremos o Evangelho e daremos continuidade ao estudo das obras do nosso Chico. Obreiros da Vida Eterna é o livro. Vamos lá. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Item 8. Quem, melhor do que eu, pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar a entrada a esta morada, que é a abnegação, a humildade e a caridade. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Jesus, que este Espírito seja envolvido em tuas bênçãos de amor, de paz, de esperança, como ela pediu as preces, que as suas preces sejam atendidas, pois tem nos orientado para termos as verdadeiras riquezas aqui na terra. Ajude esse Espírito. Ajude a todos nós, Senhor. Ajude a todos que não alcançaram o reino dos céus.
como nós também não alcançamos. Envolva a nossa casa em tuas vibrações de amor, de luz, de esperança. Proteja a nossa casa de amor. E que possamos, Jesus, continuar estudando a doutrina espírita e modificando cada vez mais o nosso caráter, tornando-nos homens de bem, ou buscando ser homens de bem. Que o nosso irmão André Luiz nos inspire nesta tarde de estudo, pois ele escreveu com o nosso querido Chico a obra que iremos estudar. Em nome, então, da mensageira desta tarde, que Deus te abençoe. Em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso irmão altivo e da coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, a nossa casa de amor. Em nome de Leon Denis, o nosso patrono, junto com Kardec, do nosso Chico, do André Luiz, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, do amor de Jesus Cristo e do amor de Deus acima de tudo, é que iniciamos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Eu gosto muito dessa mensagem. Muito. Vai ver que eu conheci essa moça, né? Esse espírito. Vamos lá. Nós estamos aqui no capítulo que trata do sublime visitante. Vamos só nos situar, porque eu vou continuar o estudo nesse capítulo. Tem um grupo de espíritos reunidos num plano espiritual que ouviu um instrutor. Podia vocês duas chegar para aqui, porque eu vejo vocês. Vocês também ficaram longe, você está atrás dela. Chega mais para cá ou chega mais para frente para eu ver vocês. A máquina está na frente, atrapalha. Obrigado. Aí dá, aí tá bom. Aí. Vem mais para frente. E era um grupo de espíritos que vem em trabalho, em missão na Terra. Um grupo liderado por um espírito feminino vai atender onde cuida de crianças, como é que chama o nome? Um orfanato. Isso é para vocês prestarem atenção, um orfanato. Um outro espírito, com mais um grupo de espíritos, vem atender um lugar onde estão os loucos, um hospício. Um outro vem atender os recém-desencarnados, que está o André Luiz. E tem um outro grupo que vai atender, são 3 grupos, né? São 3 grupos de espíritos. Num número de 20 espíritos. E depois dessa reunião, eles vão receber a visita de um espírito bem elevado. E para receber esse espírito, de nome Asclépios, eles preparam um quadro, um ambiente, porque ele vai vindo mais alto, numa espécie de ampola de vidro transparente, translúcidos, e esse espírito vai conversar com eles. Eles preparam então, com um pensamento, um cenário. Eles pintam um quadro. O chefe lá, o encarregado, plasma com o seu pensamento uma árvore, um lago e uma nesga de céu. E os outros iriam colocar as folhas, os galhos, a grama em torno, as flores, enfim. Cria um quadro belíssimo que no final o nosso irmão André chora emocionado de tanta beleza. E nós trouxemos para nós, porque tudo que a gente estuda, a gente tem que trazer para a gente.
Porque senão você fica lendo uma história de fora. E você tem que participar, porque você é espírito. Então, qual foi a lição que nós tiramos disso aqui? Que o pensamento é criador, que nós também criamos. O espírito seja desencarnado ou encarnado, o pensamento constrói. Se você tem um pensamento de tristeza e de dor, você vai criar quadros de tristeza e de dor. E esses quadros de tristeza, de dor, quadros depressivos, vai atrair o quê? Espíritos depressivos, tristes, doloridos. Se você pensa sempre na agressividade, você é um espírito agressivo, pensa sempre em revidar alguma coisa, ou vibra com a agressividade, você vai atrair espíritos agressivos para você. E daqui a pouco você pode se topar, ou certamente topará, numa confusão. Nós somos o que pensamos, e o pensamento é criador. O pensamento é criador. Nós todos temos aqui, em torno de nós, um campo eletromagnético, ou aura, como chamam os esotéricos, ou túnica eletromagnética, como fala o nosso irmão André Luiz, que é o resultado do nosso pensamento e do nosso sentimento. E essa túnica eletromagnética que todos nós temos, tem peso, tem cheiro, tem cor. Eu estou indo um pouquinho mais além do que está aqui, porque você cria, você tem um campo que é seu, um terreno em torno de você, e aí quando você passa um pelo outro, você esbarra essa aura ou essa túnica eletromagnética, você vai sentir simpatia ou antipatia pelas pessoas. Isso é o resultado da tua vibração, você vibra. O pensamento, o sentimento que você constrói, então, essa aura em torno de você. Entenderam? Então, eles criaram. Aí eu vou continuar daqui nesse estudo, tá bom? Vamos lá. O desenho vivo da gramínea que minha esposa e os filhos tanto haviam estimado em minha companhia no mundo, adornava as margens com um verde maravilhoso e as mimosas flores azuis, semelhando-se a miosotes silvestres, surgiam abundantes. Nós vimos semana passada miosotes, né? Pequenas florezinhas, pequenininhas. Esse foi o jardim que o André Luiz construiu com o pensamento dele. Tem um estudo que o Ernesto Bozano faz, e o Kardec também coloca na Revista Espírita, que é a fotografia do pensamento. Sabia que tem médium que oferece fluido e você tira a fotografia e fotografa o pensamento da pessoa? Olha a diversidade da qualidade de fluidos. O médium tem fluido que materializa espírito, médium tem fluido que você tira fotografia do espírito. O Kardec falava da fotografia dos espíritos. Tinha um médium lá que, quando tirava fotografia, aparecia o espírito atrás da pessoa. Ele tinha um fluido que materializava para a fotografia no momento que batia a foto. A árvore, isso aqui é o quadro que eles desenharam, eu estou lendo aqui o quadro que eles desenharam, com um pensamento. A árvore cobria-se de folhagens farta e vegetação de singular formosura, completava o quadro que me pareceu digno de primoroso artista da terra. Cornélio sorriu, evidenciando grande satisfação, e determinou que os dois auxiliares conservassem a destra unida ao gabinete. Desde esse momento, como se uma operação magnética desconhecida fosse posta em ação, nossa pintura coletiva começou a dar sinais de vitalidade temporária.
algo de leve e imponderável, semelhante a acaricioso sopro da natureza, agitou brandamente a árvore respeitável, balouçando-se os arbustos e a minúscula erva que se refletirem nas águas muito azuis, docemente encrespadas de instante a instante. Ele aqui está descrevendo o quadro. Quando dois auxiliares botaram a mão à destra, é a mão direita. Ou eu sou destro, ou eu sou canhoto. Colocaram a destra na ponta do quadro. O quadro ganhou vida. Uma brisa que soprava, balançava a folhagem, né? A água azul espelhava as flores e as gramíneas. Olha que beleza! Olha o que faz o pensamento. Olha como a gente tem que cuidar do nosso pensamento. Nós somos o que pensamos. Diga-me o que pensas, que eu vos direi com quem andas. E como que eu vou cultivar o bom pensamento? Boas leituras, artes, apreciar belas artes, a música, a doutrina espírita, tudo que é belo enobrece a nossa alma, porque o belo vem de Deus também, faz parte da criação. O belo, e a gente deve cultivar o belo. Minha gramínea estava agora tão viva e tão bela que o pensamento de angustiosa saudade do meu antigo lar ameaçou de súbito meu coração ainda frágil. Agora vocês vejam, o André Luiz ficou 8 anos e 3 meses em região umbralina e mais 3 anos lá em nosso lar, não é? Em torno de 3 anos trabalhando. Então vamos botar aí 11, 12 anos, esse já é o terceiro livro, o terceiro trabalho dele. Vamos botar aí, nós estamos aproximando, uns 12, 13 anos de desencarnado. Olha a saudade que ele tinha do lar, a saudade da família, da esposa querida, dos filhos. Embora, quando ele voltou ao lar, encontrou a esposa casada com outro. E uma filha que não queria nem saber do pai. Mas ele amava a família. Então, outro ensinamento aqui, os espíritos não esquecem os seus amores, a quem eles amam. Continua o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Então, somos amados aqui, somos amados no mundo espiritual. E quando a gente parte, a gente tem saudade de quem deixou. Quando a gente viaja, a gente não fica com saudade? Então, quem morreu fez uma viagem. Embora eles nos veem com mais facilidade, mas eles sentem falta do toque, do carinho, tanto quanto nós aqui sentimos. Eles sentem muito mais, é mais vivo, porque não tem nada que atrapalhe, esse pensamento é puro. E eles não podem tocar na gente, não pode abraçar, a gente não sente. Coitadinha da Lourdinha quando quer me abraçar, que eu não sei, só penso nela, não sinto. Hoje está fazendo 5 anos e 4 meses que ela desencarnou. 5 anos e 4 meses, certinho. Foi no dia 6 de novembro de 2018. Então, a saudade é daqui para lá e a saudade é de lá para cá. Minha gramínea estava agora tão viva e tão bela que o pensamento de angustiosa saudade do meu antigo lar ameaçou de súbito o meu coração ainda frágil. Não eram aquelas flores miúdas que a esposa colocava diariamente no quarto
isolado de estudo? Não eram as mesmas que integravam os delicados ramos que os filhos me ofereciam aos domingos pela manhã? Vigorosas reminiscências absorveram-me o ser, oprimindo-me inesperadamente a alma, e eu perguntava a mim mesmo: por que mistério o espírito enriquecido de observações e valores novos, respirando em campos mais altos da inteligência, tem necessidade de voltar ao pequenino círculo do coração, como a floresta luxuriante e imponente que não prescinde da singela e reduzida gota d'água para descedentar-lhe as raízes. Que beleza, né? Quase que uma poesia. Eu não entendo, né? A gente vai para lugares tão bonitos, tão elevados, mas o coração está ligado naquele lugar simples, aonde nós deixamos os nossos amores. Senti o anseio mal disfarçado de arrebatá-los compulsoriamente da crosta, transportando-os para junto de mim, desejoso de reuni-los ao meu lado em novo ninho, sem separação e sem morte, e fazer-lhes experimentar os júbilos da verdadeira eterna, da vida eterna. Minhas lágrimas estavam prestes a cair. Bastou, no entanto, um olhar de Jerônimo para que eu me reajustasse. Olha que bela narrativa do André Luiz. Ele estava num lugar feliz, num lugar bonito, e ele queria que estivesse do lado dele os seus familiares, formar um novo ninho, como ele disse naquele lugar. Será que a esposa tão amada, tão querida, está sozinha, porque ficamos aqui na terra, marido e filhos, também não quer reunir todos num ninho de alegria lá no mundo espiritual? Eu viajei muito na minha vida a trabalho, e quando eu ia em lugares bonitos, eu pensava logo em casa. Poxa, eu queria que eles estivessem aqui, a Lourdinha e as crianças, para a gente aproveitar essa beleza. Porque não dá para você ser completamente feliz sozinho. Você vê a beleza do lugar, mas você quer compartilhar aquilo com quem você ama. É triste para quem fica, é triste para quem vai. Natural no ser humano. Mas o André Luiz estava ali em trabalho e a emoção dele poderia atrapalhar. Por isso que ele foi chamado a atenção pelo instrutor. Então o amor não acaba. O sentimento de amor não acaba com a morte. Outra lição para nós, né? Arremessei para muito longe de mim toda a ideia angustiosa e consegui reaver a posição do cooperador decidido nas edificações do momento. Porque trouxe angústia, né? Aquela saudade, aquela dor. Cornélio, de pé ante a paisagem viva, enquanto nos mantínhamos sentados, estendeu os braços na direção do alto e suplicou: Pai da criação infinita. Ele está fazendo uma prece aqui, o Cornélio. Permite ainda uma vez, por misericórdia, que os teus mensageiros excelsos sejam portadores de tua inspiração celeste para esta casa consagrada aos júbilos de tua bênção. Senhor, fonte de toda sabedoria, dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações, impedindo-nos a gloriosa visão do porvir que nos reveste, que nos reservaste. Faze vibrar em nós o pensamento augusto e soberano da confiança sem mescla, e deixa-nos perceber a corrente benéfica de tua bondade infinita, que nos lava a mente mal desperta
e ainda eivada de escuras recordações do mundo carnal. Auxilia-nos a receber dignamente teus devotados emissários. A prece que ele fez, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, que os ajudasse a manter o pensamento elevado, em equilíbrio, mantendo-se ali firmes para receber o emissário que viria. Ele roga também, porque ele faz uma evocação para que venha esse emissário do mais alto. Vamos trazer uma outra lição para a gente. A prece é uma evocação. Como é que é seu nome mesmo? Toinha. Você evoca, Toinha? Você evoca? O que é evocar? Verbo evocar. Evocar é chamar. Você chama os espíritos, Toinha? Não. Você chama os espíritos, ou Ana? Você, né, Ana? Mônica. Você chama os espíritos, Mônica? Sim. Você chama também. Evocar é chamar. Os espíritos influenciam em nossas vidas mais do que nós imaginamos. E qual a linguagem utilizada pelos espíritos? É a linguagem do pensamento. Então nós evocamos o dia inteiro, porque a gente pensa. Se a gente estivesse aqui reunido, macumunando o assalto a um banco, tramando, eu sou o chefe dos bandidos, vocês são as bandidas. Aí eu estou aqui, nós vamos ali, tal hora, e dou aqui o mapa para vocês e o que cada um vai fazer. Eu não estou evocando, eu estou tramando um assalto a banco, então eu vou chamar espíritos que vão me ajudar nesse assalto. Espíritos bandidos também, querem mais que o circo pegue fogo. Aí dou uma arma para cada uma de vocês, só, se tiver problema, mata. Olha o que eu estou dizendo. Não pode falhar. A gente treina o que vai fazer, treina. E o que eu estou fazendo? Macumunando um assalto. Estou atraindo espíritos que vão assaltar. Mas nós não estamos fazendo mais isso, graças a Deus. Nós estamos aqui, eu candidato a anjo e vocês candidatas a anjas. Porque nós estamos estudando a doutrina espírita. Então estamos evocando espíritos que querem estudar. Espíritos que querem nos ensinar, nos inspirar. E nós chamamos ainda com a linguagem articulada. Senhor, nos abençoe, nos proteja, né? Chico, meu amigo querido, venha nos inspirar, o senhor que escreveu essas mensagens, com o André Luiz, nós não chamamos André Luiz? Olha só, que coisa boa que a gente já está fazendo. E estamos estudando, estamos pensando no que estamos estudando aqui. Por isso, o ambiente é agradável. O ambiente é agradável, porque vêm os espíritos que querem estudar. Vêm os nossos benfeitores. Eu aqui no meu pensamento evoquei a rainha de França. Quem sabe a rainha não vem aqui, não é? Então, eu evoquei, que eu adoro essa mensagem. Pergunta. Sem dúvida, a prece sentida em qualquer religião, ela é ouvida, mesmo fora de qualquer religião, nas igrejas, sejam elas quais forem. É uma evocação. É uma evocação. Mas nós, como eu disse, evocamos o dia inteiro, porque a gente pensa. E a gente atrai pelos nossos desejos. A gente pensa o dia inteiro, você está evocando o dia inteiro. E o nosso desejo vai atrair esses espíritos. Entenderam? Então vamos lá. Focalizando a mente em nossos trabalhos, o instrutor prosseguiu noutra inflexão de voz.
Ele vai continuar na prece dele. Sobretudo, ó Pai, abençoa os teus filhos que partem a caminho dos círculos inferiores, semeando o bem. Quer dizer, ele está orando pelos aqueles espíritos que vão vir aqui na terra, trabalhar no bem. Reparte com eles, humildes representantes da tua grandeza, os teus dons de infinito amor e de inesgotável sabedoria, a fim de que se cumpram teus desígnios sagrados. Acima, porém, de todas as concessões, proporciona-lhes algo de tua divina tolerância, de tua complacência sublime, de tua ilimitada compreensão, para que satisfaçam, sem desesperação e sem desânimo, os deveres fraternais que lhes cabem ante os que ignoram ainda as tuas leis e sofrem as consequências dos desvios cruéis. Calou-se o orientador do santuário e dentro da imponente quietude da câmara vimos que a paisagem, formada de substância mental, começou a iluminar-se inexplicavelmente em seus mínimos contornos. Então ele terminou a prece rogando por aqueles trabalhadores que vinham na terra e rogando por aqueles que iam receber a ajuda desses espíritos. E quando ele se calou, naquele tubo de vidro, as emanações do pensamento começam ali a se movimentar. Vamos ver o que acontece. Guardava a ideia de que, reduzido o sol, surgiria à nossa vista sob a nesga do céu no quadro singular. Raios fulgurantes penetravam o fundo esmeraldino. O que é fundo esmeraldino? O fundo de uma esmeralda, é a beleza de uma esmeralda. E vinham refletir-se nas águas. Cornélio, de mãos erguidas para o alto, mas sem qualquer expressão ritualística, em vista da simplicidade espontânea de seus gestos, exclamou: bem-vindo seja o portador de nosso Pai amantíssimo. E nesse instante, sob nossos olhos atônitos, alguém apareceu no gabinete entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial. Fisionomia simpática de ancião, apresentava-se nimbado de luz indescritível, e seu olhar nos mantinha extasiados e presos num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. Ele está falando aqui do espírito que apareceu ali, uma figura de um ancião com uma túnica lirial. O que é uma túnica lirial? Lirial vem de lírio. Lírios brancos deve ser, né? Belíssima. E ele então aparece ali, apareceu aqui, ó, o espírito. Via-se apenas o busto cheio, parecendo-me que os seus membros inferiores se ocultavam naturalmente na folhagem abundante. Seus braços e mãos, todavia, revelavam-se com todas as minudências anatômicas, porque com a destra nos abençoava num gesto amplo, mantendo na outra mão um pequeno rolo de pergaminhos brilhantes, deixando-nos perceber dourado cordão atado à cinta. Ele definiu esse espírito numa túnica lirial, muito bonito, muito simpático, um ancião que ninguém conseguia tirar os olhos dele, de tanto encantamento. E ele vinha com um pergaminho numa das mãos.
um pergaminho. Sabe o que é pergaminho, né? Vinha com um pergaminho numa das mãos. E abençoava com a outra mão os circunstantes, aqueles que estavam ali. E ele veio descrevendo a beleza desse espírito. Vocês estão me entendendo? Toinha, está entendendo? Toinha, você está ansiosa demais. O que houve com você? Tanta ansiedade. Nada? Vai diminuindo a ansiedade aí. Para de balançar essa perna. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo, Toinha? Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Senão eu vou explicar de outra maneira de novo. Está entendendo? Você quer que eu explique novamente? Não precisa. Todo mundo entendeu? Você entendeu? Eu posso explicar, sem problema. Tá. Basicamente é o quê? Mas mesmo assim eu vou explicar, porque esse teu estou entendendo meio assim, com a cabeça que nem é sim nem é não. Tá mais ou menos. Eu vou explicar. Tem um grupo de espíritos. Espírito ele é espírito. Você, Toinha, é espírito. Eu sou espírito. Espírito que está no corpo. Nós somos espíritos encarnados. Tem os espíritos desencarnados. Quando a gente morre, a gente mantém a nossa personalidade. Nós somos o mesmo pensamento, mesmo sentimento. Nós falamos aqui do amor do André Luiz, desse espírito, que é todo mundo morto ali, é tudo defunto ali, está todo mundo morto o corpo físico, mas a alma não morre. Alma e espírito é a mesma coisa. A gente só fala para diferenciar. Quando eu estou no corpo eu chamo de alma, quando não tem mais corpo eu chamo de espírito, mas é a mesma coisa. Então eles estão lá reunidos, foram reunir com um camarada que sabia mais, um professor. Teve a reunião, que nós já vimos nas outras aulas, o professor falou com todos eles e disse assim: agora nós vamos receber um outro professor, um outro instrutor, lá mais elevado. Jesus não é mais elevado do que a gente? Tem uma escada. Tem gente igual a gente, tem gente mais baixo do que a gente, tem gente um pouco superior, muito superior e de mais superior. Então vem um daqueles espíritos, eles preparam o ambiente. Aqui não é um ambiente agradável? Cadeira confortável, ar-condicionado, a sala pintadinha. Isso aqui é um lugar bonito. Esse salão é um salão de uma beleza, não é? Tem uma beleza aqui. Pois é, um ambiente agradável para a gente estudar. E para vir esse espírito lá no mundo espiritual, o ambiente é do pensamento elevado. E com o pensamento, aqui a gente comprou a cadeira, fez o piso, tudo se constrói com o pensamento. Eles construíram um cenário, porque esse espírito era muito elevado, muito acima deles, muito elevado com relação a eles. Com relação a Jesus, ele está abaixo. Então eles prepararam um ambiente com um pensamento, plasmaram uma nesga de céu. O que é nesga? Um pedaço de céu, um lago, uma árvore bonita e uma gramínea, as flores, tudo bonito. E botaram lá um magnetismo que uma brisa suave soprava ali, dando vida àquele cenário. E quando eles constroem o cenário, o lugar que esse espírito vai vir, ele faz uma prece, pedindo a Deus que protegesse eles, que viessem aqueles, o emissário do mais alto. Ele faz uma evocação, pedindo para que venha esse espírito superior. Ele pede por todos os trabalhadores que ali estão, que vão vir à terra em missão, pede força para eles. E quando ele termina a prece, é aquele ambiente que ele foi construído ali, então, uma câmpula translúcida, lembrando vidro, e ele vem ali, e essa câmpula pega todo esse ambiente, todo esse cenário, e esse espírito está vindo. É isso que eu li até agora. Em 2 aulas foi isso que eu falei. Entendeu, Toinha? Entendi? Não entendi. Entendeu? Ah, tem vergonha de falar. Acabou de falar.
Ela teve mais tempo de falar, eu tenho vergonha de falar, em vez de dizer sim, não. Entendeu? Entendeu? Então vamos lá. Onde é que eu estou? Visivelmente sensibilizado. Como é? Continua a frase aí. Me ajuda aqui. Toinha me desconcertou. Que eu não nem... Ah, tá, virou a página. Visivelmente sensibilizado. A presença desse espírito, né? O diretor da casa saudou nominalmente. Venerável Asclépios, se conosco. O nome do espírito era Asclépios. Que nomezinho. Vou botar o nome do meu neto de Asclépios. Venerável Asclépios, se conosco. O emissário, em voz clara e sedutora, desejou-nos a paz do Cristo e em seguida dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível na linguagem humana. Olha só, o tom de voz inexprimível na linguagem humana. Abstenham-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo a imperativos de consciência. Ele não quis nem tentar explicar como era a voz do Espírito. Ouvimo-lo sob infinita emoção, sem que qualquer de nós contivesse as lágrimas. O verbo do admirável mensageiro que chegava de esferas superiores, trazendo-nos a bênção divina, caía-nos na alma de modo intraduzível e acordava-nos o Espírito eterno para a infinita glória de Deus e da vida imortal. Não conseguiria descrever o que se passava em mim próprio, jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação dos ensinamentos de que se fizer emissário. Ao abençoar-nos ao término da maravilhosa alocução, irradiavam-se de sua destra, muito alva, pequeninos flocos de luz, em forma de minúsculas estrelas que se projetavam sobre nós, invadindo-nos o tórax e a fronte, e fazendo-nos experimentar o júbilo inenarrável de quem sorve feliz, vigorosos e renovadores alentos da vida. Olha só, o espírito era tão elevado que da mão dele saíam flocos de luz em forma de estrela, penetrava no peito dos ouvintes e eles não sabiam nem o que falar, boca aberta. Tá calor, estou suando aqui, pingando aqui já. Eles ficaram de boca aberta diante daquele espírito, diante da sua vibração, ó, diante da sua elevação. E eles continuam aqui narrando o André Luiz. Quiséramos aqui, né, prolongar indefinidamente aqueles minutos divinos, mas tudo fazia acreditar que o mensageiro estava prestes a despedir-se. Esses espíritos têm hora para tudo, eles têm o que fazer. Interpretando, contudo, o pensamento da maioria, Cornélio dirigiu-lhe a palavra e indagou humildemente se os irmãos presentes poderiam me endereçar algumas solicitações. O espírito já ia embora, ninguém falou nada, ficou todo mundo de boca aberta, vendo o espírito.
Aí o Cornélio, que é o diretor, ou senhor Asclépios, a gente pode perguntar alguma coisa? Meus irmãos aqui podem dirigir a palavra ao senhor? Foi isso que ele fez. O arauto celeste aqueceu. O que é o arauto, hein? O que é o arauto, Marquinhos? Hã? O elevado, o arauto celeste, né? O celeste já é elevado. Arauto, vê aí. O arauto celeste aqueceu, quer dizer, diz que sim, sorrindo, num gesto silencioso, colocando-nos à vontade, dando-me a impressão de que aguardava semelhante pedido. Quer dizer, ele já sabia que ia perguntar alguma coisa para ele. O arauto é aquele encarregado de proclamação solene. Então, o arauto celeste, ele vai proclamar algo celestial. A irmã Semprônia, que chefiava pela primeira vez a turma de socorro ao serviço de amparo aos órfãos, foi a primeira a consultá-lo. Vamos ver o que a irmã Semprônia vai perguntar ao Espírito. A gente só tem 15 minutos, eu vou falar mais 5, tá? Venerável amigo, disse com transparente sinceridade, temos algumas cooperadoras na crosta que esperam de nós uma palavra de ordem e reconforto para prosseguirem nos serviços a que se devotaram de coração fiel. Desde muito tempo, experimentam perseguições declaradas e toleram o sarcasmo contínuo de adversários gratuitos que lhes ferem o espírito sensível, atacando-lhes os melhores esforços através de maldades sem conto. Inegavelmente não cedem ante os fantasmas de sombra e mobilizam as energias do trabalho de resistência cristã. Exercendo funções de colaboradora nesta expedição de socorro, que agora chefio pela primeira vez, conheço de perto a dedicação que nossas amigas testemunham na obra sublime do bem, mas não ignoro que aparecem heróicas e leais há quase 30 anos sucessivos, ante o assédio de inimigos implacáveis e cruéis. Então, ela descreveu as irmãs que ela iria lá na Terra, há mais de 30 anos trabalhando dedicadamente, sofrendo sarcasmos, perseguições. O que eu digo para elas? Ele está perguntando. O que eu falo para essas irmãs que nos aguardam ansiosamente a visita? As irmãs encarnadas, tá? Após curto silêncio que ninguém se atreveu a interromper, a consulente concluiu perguntando: que devemos dizer a elas, respeitável amigo? Porque palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentar-lhes o ânimo em tão longa batalha. De alma voltada para o nosso dever, aguardamos de vossa generosidade o alvitre oportuno. O que fazia com elas? O que eu digo para elas? Olha, ela fez um texto e fez a pergunta, né? Entenderam o que eu acabei de ler? Muito bem. Vimos então o inesperado. O mensageiro ouviu paciente e bondoso, revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica, e depois que Semprônia deu por terminada a consulta, retirou uma folha dentre os pergaminhos alvinitentes que trazia de modo intencional e abriu-a à nossa vista, lendo todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus.
Então, diante daquela pergunta que Semprônia fez ao instrutor, né, diante daquele quadro, ela pergunta a ele: o que devo falar para nossas irmãs? Ele tira lá do pergaminho dele uma folha de papel, mostra para todos eles. Ele não falava nada, ele só mostrava. O que está escrito ali? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Aquela pergunta ele respondeu com um trecho do Evangelho. Vou ler de novo. Será que nós fazemos isso? Temos que trazer para a gente. Nós somos perseguidos, nós somos caluniados, nós temos problemas na família, no trabalho, na sociedade. Qual o conselho que a gente precisa para tudo isso? Nós passamos por isso. Está aqui, o Espírito Asclépios diz para a gente, ó. Amai, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei aos que maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. É só fazer isso. É só fazer isso. Aí a gente termina aqui, ó. O processo de esclarecimento e informação não podia ser mais direto nem mais educativo. Decorridos alguns instantes, Semprônia exclamou humildemente: compreendo, venerável amigo. Vamos parar aqui e na próxima aula a gente vai ver os demais fazendo perguntas ao nosso irmão. Nós vamos ver as outras perguntas e a resposta que ele vai dar. Tudo bem? Gostaram do estudo? Está vendo como a senhora melhorou? Aqui já melhorou o seu olhar, o seu semblante. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao nosso irmão André Luiz, agradecendo ao nosso irmão Francisco Cândido Xavier, agradecendo aos guias da nossa casa, agradecendo a você, Lourdinha, pelo seu carinho, pelo seu amor, agradecendo a todos, as irmãs queridas, a Dona Ivone, por nos proporcionar momentos de sabedoria, de êxtase no estudo que fizemos. Muito obrigado. Obrigado a essa casa de amor. Em nome desses guias amoráveis, caros a todos nós, em nome da direção espiritual do SEAP, do nosso altivo, uma coluna de espíritos que dirige a nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrados os estudos da tarde e noite de hoje. Que assim seja.